Então, rapidamente, algumas coisas gerais sobre Yom Kippur e depois vamos diretamente à reza. Yom Kippur significa o dia do Kippur. Kippur é traduzido como expiação. Expiação, não é o dia do perdão. Essa é uma tradução geral e boa. É melhor dizer dia do perdão. Mas, literalmente, Kippur significa expiação. A palavra kapará é uma das formas da transformação que aparecem na literatura bíblica e rabínica. Existe kapará, que é uma das transformações, existe ahavará e existe slichá, que é perdão, existe mechilá, que é como absolução, lehavir, é passar, porque o pecado muitas vezes é visto como um fardo que pesa, então quer ser retirado. E kapará é aquele que mais se relaciona com a palavra het. Het, os que estão no curso de rezas, lembrarão que o primeiro dia eu expliquei, het está relacionado com a palavra hitui, em hebraico, que é algo infectado. E desinfectar e infectar é a mesma palavra. Então tem algo como sujeira. Então existe a purificação, a tahara, existe a expiação, a kapará. Basicamente a diferença entre uma e outra é que a kapará é algo um pouco mais ritual e um pouco mais externo. E a tahara, a purificação, é algo mais interno, no sentido de que, embora os dois verbos possam se relacionar com algo do corpo, com algo físico, tahara é mais relacionado a um processo pessoal. A pessoa pode se purificar a si própria. Pode jogar água, pode pedir e demais, tudo isso será uma expiação. A verdadeira purificação virá através do próprio processo. Essas são as interpretações dos diversos sábios. As palavras estão aí. Muito bem, então Yom Kippur vem daí. Yom Kippur é o final, o grande final de 40 dias, na verdade, que começam no Rosh Chodesh Elul, primeiro dia de Elul. Segundo a tradição bíblica, no primeiro dia de Elul, Moisés subiu pela segunda vez ao Monte Sinai. Por que pela segunda vez? Porque a primeira vez, quando subiu e desceu, quebrou as tábuas. E foi a história do bezerro de ouro. Então, Yom Kippur e todo esse período é a primeira vez que acontece um processo de erro, teshuvá e kapará. Depois de 40 dias de estar lá em cima, desce de novo com as duas tábuas e essas não são quebradas. É o grande mérito que conta o Talmud e, de algum modo, o Midrash, é que os judeus que fizeram a primeira teshuvá não sabiam que existia teshuvá e que tinha resultados, simplesmente a fizeram. E por isso, talvez tinha um mérito maior. Essa é um pouco a história por trás, a única história. Tudo demais, diferente das festas como Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanukkah, Purim, Yom Ha'atzmaut, todas essas festas são todas com conteúdos históricos. Yom Kippur e Rosh Hashanah não tem nenhuma história. Essa é a única que acabei de contar agora. E não é o mais importante. É uma história atribuída. A Torá não diz que foi em Elul que Moisés subiu de novo. Isso é um midrash. É uma conversa entre rabinos, que fica linda, maravilhosa. Mas não tem provas. Então, subiu em Elul, esteve 40 dias e desceu em Yom Kippur. Perfeito. Muito bem. A Yom Kippur, então, é uma das festas também que aparece na Torá. As festas da Torá são 5. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot e Sukkot. Pergunta de Beidin. Quais são as festas que aparecem na Torá? Aí diz, Pesach pode ser? Sim. E Hanukkah? Não. E Yom Ha'atzmaut? Menos. Yom Ha'atzmaut é de agora. Então, cuidado. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur são as festas da Torá. Hanukkah é uma festa muito posterior, está fora da Bíblia. E Purim está na Bíblia, mas não na Torá. Está em Megilat Esther. Muito bem. Qual é a mitzvah
de Yom Kippur? O jejum. E qual o trabalho espiritual de Yom Kippur? A Teshuvah. Yom Kippur, então, tem a mitzvah do jejum, mitzvah ritual do jejum, e o trabalho espiritual da Teshuvah. O jejum de Yom Kippur é diferente de todos os outros jejuns que temos no ano. Por quê? Porque o jejum de Yom Kippur, nós temos no ano 6 jejuns. Existem 6 jejuns. Se se praticam ou não, e por quê, e como, não é hoje. Perguntem no curso de Introdução ao Judaísmo em outro momento. Mas o jejum de Yom Kippur é o único que é um jejum religioso, espiritual, e não histórico. Os outros 5 estão relacionados com a história. Os outros 5 são tristes, são de luto. Um deles é o Tanit Esther, que estávamos por ser massacrados, então a forma de rezar para que mude a história foi o jejum, e os outros 4 jejuns são todos relacionados com a destruição de Jerusalém. Então tem a ver com luto, com exílio, com destruição. São tristes. E por isso nenhum deles pode acontecer no Shabat, que é o dia da santificação do tempo, da espiritualidade e da alegria. Yom Kippur é totalmente diferente. Yom Kippur não é triste. Muito importante saber isso. Alguns dizem que é um dia feliz, duro, denso, pesado, perigoso, arriscado, mas feliz. É possível. Perigo, risco, densidade e peso e felicidade também? Sim. Não tem coisas assim na vida? Em outro momento falamos. É a felicidade e a alegria de ter a liberdade de redesenhar tua personalidade, de ajustá-la, de melhorá-la. É a oportunidade da vida de se livrar, se libertar, se purificar, se melhorar. Imagina que não estamos falando de Yom Kippur, que vem alguém e diz tudo o que você acha de possível melhor em você e em sua vida, saindo por essa porta, daqui 25 horas, vai ser concedido a você. Você não estaria super feliz neste momento? A diferença é que não é mágico. Você tem que trabalhar para isso. E não é tudo. É algo, talvez. Bem, então, Yom Kippur, por essa razão, é completamente diferente dos outros jejuns. Também do ponto de vista ritual é diferente. O Tisha B'Av é o único que dura um dia inteiro, 24 horas, 25 horas, e tem discussões sobre se deve continuar assim ou não. Os outros jejuns são somente desde o nascer do sol até o pôr do sol. Depende do momento do ano, se são 12 horas ou menos. Yom Kippur é sempre 25 horas. Sempre. Então, essas são as diferenças principais. E as regras de um jejum são não comer, não beber, não usar sapatos de couro, não tomar banho, não colocar perfume e não ter relações sexuais. Essas são as regras dos jejuns segundo a Halachá, segundo a lei judaica, a lei religiosa. Ok. Costuma-se vestir de branco porque se supõe que estamos encenando, vou com cuidado com essas sutilezas da pronúncia, encenando a morte. Outra versão da mesma história é que é o grande dia da purificação de tudo. Então o branco representa a pureza. Ok. Até aqui essas pinceladas gerais sobre Yom Kippur. Falta mais um detalhe. Justamente porque Yom Kippur, mesmo sendo um jejum, não é triste e é 1000% espiritual,
É o único dia, único. É uma exceção dentro do judaísmo, porque o judaísmo integra o corpo com o espírito. O conceito de nefesh em hebraico é os dois lados. Não são dissociados. E não estão necessariamente uma em tensão. E não é um ruim e outro bom. Não é que o corpo é ruim e o espírito é bom. No judaísmo ancestral, é uma unidade que conversa com si própria, que um trabalha com o outro. O corpo trabalha com a alma e a alma trabalha com o corpo. Porém, Yom Kippur é uma exceção. Só em Yom Kippur nós nos dedicamos somente a esse tal de espírito. E não pode ser mais do que um dia. Justamente porque não é uma religião ascética. Aqui vem meu prazer em dizer aos brasileiros que a palavra asceta existe em português. E aí todos estão pensando, não existe esse argentino. Existe, busquem no dicionário e vão ver. Asceta é uma espécie de monge que se afasta da sociedade. Esse é um asceta. Muito bem. Então, como Yom Kippur é um dia dedicado à espiritualidade, não tem nada de tristeza e não tem nada de luto, é a única exceção de um jejum que pode acontecer no Shabbat, que é justamente o que vai acontecer esse ano. Se Tisha B'Av ou Ta'anit Esther, qualquer dia de jejum acontece no Shabbat, se adia ou se adianta, nunca é no Shabbat. Mas Yom Kippur, sim. Inclusive não pode ser no Shabbat, Yom HaZikaron, por exemplo, nem Yom HaShoah, o dia no qual lembramos da Shoah, ou o dia anterior a Yom HaTzmaut, que lembramos dos soldados que caíram nas guerras de Israel, não pode acontecer nem sexta. Mas Yom Kippur sim. Yom Kippur é chamado na própria Torá de Shabbat Shabbaton, o sábado maior de todos os sábados. Então, por essa razão, pode acontecer no Shabbat e Yom Kippur ao mesmo tempo, e esse é o caso desse ano. Muito bem, aí terminaram então as pinceladas gerais sobre Yom Kippur, e agora vamos entrar nas rezas. As rezas de Yom Kippur poderiam ser um curso inteiro. Nós estamos com uma aula, com algumas seleções, e quem sabe outro ano nos dedicamos mais. A primeira de todas, então, qual vai ser a primeira que vamos tratar? Não, nem é a última. Kol Nidrei é a primeira. Então, reza que abre Yom Kippur é Kol Nidrei. E a reza que fecha Yom Kippur é Neilá. Kol Nidrei significa todas as promessas, todos os votos, e Neilá significa fechar, fechadura, fechamento. As duas rezas que acabei de mencionar são rezas clássicas de Yom Kippur e não existem em nenhum outro momento do ano. Somente em Yom Kippur. Outra pergunta clássica de Beidin. E você, candidato, conhece alguma reza clássica de Yom Kippur? Aí se o candidato dizer Lechadodi, tchau, ano que vem, nos vemos. Shema Israel, Kadish. Outro dia, gostamos muito de você. Rezas clássicas que são somente de Yom Kippur, Kol Nidrei e Neilá. Tem outras, mas essas duas são as mais famosas. Depois tem Avinu Malkeinu, mas ela já sabemos que está também em Rosh Hashanah. Tem um Netaneto que ficou pendente da aula passada, porque podíamos tratá-lo tanto em Rosh Hashanah quanto em Yom Kippur. Aparecem as duas, e esse vai ser o segundo assunto que vamos tratar hoje. Tá bom? Registraram os que estão no curso, não quero que venha depois Teo dizer, Rabino, mas você não contou a eles os segredos. Contei. Check. Agora vamos aprofundar no que queríamos hoje. Kol Nidrei é a primeira reza, a reza mais solene do ano judaico. Tem pessoas que não pisam a sinagoga nunca na vida, mas vão só para Kol Nidrei. E alguns vão somente para Neilá.
Os que vão para Kol Nidrei geralmente vão também para Neilá. Alguns vão somente para Neilá, mas esses não vão pela reza, esses vão para o finalzinho. Já chegaremos. Não interrompam. Muito bem. Com observações. Ok. Kol Nidrei, então, é a primeira reza que abre o clima solene e toda a terminologia da liturgia judaica, da liturgia de Yom Kippur. Kol Nidrei é um parágrafo curtinho, é incrível a força que ganhou uma reza em aramaico, extremamente curta, que não se repete em nenhum momento e que agora, daqui a pouco, quando entendam o que significa, mais não vão entender como é possível que ganhou essa imponência. Não impotência, pelo contrário. É extremamente potente. Extremamente. Quem não esteve ainda numa sinagoga em Yom Kippur precisa fazer isso pelo menos uma vez na vida. Eu espero que todos os anos. Porque é um dos momentos mais poderosos da experiência sinagogal de uma pessoa. Se preparem antes. Se alimentem bem, durmam bem, porque é muito forte e muito potente. A música é forte, a plateia está com toda a potência lá e cada pessoa tem suas próprias viagens. Eu não vou mexer nisso, porque essa é a parte emocional. Isso é o que cada um tem que fazer sozinho. Nós aqui, isto é uma aula, então vamos trabalhar com essa parte. Alguém me disse esses dias que foi descobrindo que tem um lado muito racional, que é o que todos veem aqui, e tem um outro lado meu mais emocional, que se vê ou não se vê durante a reza. É verdade. Mas, por isso, esta é uma aula que vamos trabalhar com a parte da razão, deixando o espaço imprescindível, super valioso, para a emoção e a espiritualidade de cada um e de cada uma. Então, isso enquanto ao clima geral. E agora vamos ao texto. O que diz o texto? O texto basicamente diz que todas as promessas, todos os nidrei, significa promessas. Neder é o singular, nedarim é o plural, e nidrei é uma forma aramaica. Ve'esarei, ushvuei, vacharomei, vekonamei, vekinuyei, vekinusei, vekinuyei, ushvuot. Ou depende, ushvuei, ushvuot, tem versões diferentes, como sabem, no hebraico é sempre assim, mas no judaísmo é sempre assim, tem mais de uma versão, mas é basicamente sinônimos da palavra neder, que significa promessa. Então, todas nossas promessas, nossos votos, nossos compromissos, etc., 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 todos eles fiquem apagados. Esse é o significado do Kol Nidrei. Só isso? Só isso. Não só isso, sino que o texto diz todas as promessas que formos fazer a partir deste Yom Kippur e até o próximo Yom Kippur. Ou seja, não todas as promessas que eu fiz no ano passado e não cumpri. Isso ainda poderíamos entendê-lo. Venho à sinagoga, começo o dia da expiação pedindo perdão pelo que prometi e não cumpri. Não. Tudo que vou prometer a partir de agora, até o ano que vem, já está apagado de antemão. Quase estamos dizendo, atenção, minha promessa não vale nada. Se alguém tem alguma dúvida, aqui estou, diante da comunidade, no dia mais solene de todos, avisando a todo mundo, a Deus e a terra, que nada do que vou dizer vou cumprir. Será? Quem foi? Hoje estou citando vocês. Quem foi que... acho que está aqui, que disse... Você, geralmente, quando dá uma aula, quando dá uma prédica, vai construindo, de repente, destrói tudo e depois reconstrói. É verdade, às vezes acontece isso. Hoje aprendo sobre mim e de vocês. Bem, pensemos, não deve ser somente isso. Aliás, um detalhe histórico bem interessante.
Kol Nidrei foi uma reza, talvez a mais discutida, a mais debatida. Grandes rabinos de linhas diferentes lutaram para tirar o Kol Nidrei. Que não haja mais Kol Nidrei. Ortodoxos, a maioria. Não pensem que isto é assunto dos liberais reformistas que querem tirar rezas. Não. E nenhum conseguiu. Não houve uma só comunidade, uma só diretoria, uma só comissão de culto, desde que existe o Kol Nidrei, da época do Talmud até os nossos dias, que tenha aceitado que seja tirado. Impossível. Só ganhava mais e mais e mais potência e mais força. Os rabinos que queriam tirá-lo, obviamente, diziam, é terrível que o momento mais solene do ano fale uma coisa dessas. Os não-judeus vão dizer, esses judeus declaram abertamente que não são confiáveis. Os educadores vão dizer, o modelo, o arquétipo, o modelo educativo dessa comunidade é terrível. Ensina a mentir. Então, nós temos que tirá-lo. As interpretações podem ser bonitas, mas estamos dizendo uma coisa terrível. Não deu. O povo manteve o Kol Nidrei com unhas e dentes. Até aqui, contextualização e textualização. Agora vamos mergulhar. Pensemos primeiro. O que são as promessas? Por que tanta história com a promessa, com o compromisso? Enquanto que pensam vocês, eu vou contar a vocês uma pequena piada. Contaram a um político que estava terminando uma campanha, que ele tinha um problema muito sério, porque as pessoas estavam dizendo que ele não estava cumprindo... não, ele terminou a campanha e ganhou. Perdão, lembrei agora. A do político que estava na campanha é outra piada. O político terminou a campanha, ganhou as eleições, passaram uns meses e os assessores disseram, meu amigo, estamos com seríssimos problemas, porque estão dizendo por aí as pessoas que a maioria das coisas que você prometeu durante a campanha não cumpriu. E ele disse, mas eu não entendo essas pessoas. Eu prometi um monte de coisas, é verdade, mas tem uma coisa que eu não prometi. Eu não prometi cumprir. Bem, a promessa, qualquer relação com a realidade é mera coincidência. De onde vem a promessa? Será que a promessa envolve sempre uma mentira? Um grau de mentira, talvez inconsciente, sem qualquer má intenção. Afinal de contas, quando eu te prometo qualquer coisa, inclusive a mais trivial, por exemplo, que hoje às 7h30 vamos ter aula. Talvez o microfone não funciona, talvez os livros não estão, não temos cadeira, no último minuto estamos invadidos por baratas e não podemos entrar na sinagoga, não temos mais lugar, não podemos dar aula. Ou talvez tinha um acidente de trânsito e não venho. Podem acontecer muitíssimas coisas. Algumas pessoas são especialistas nisso. Alguém pode garantir algo nessa vida? Só se não viveu o suficiente para entender que não. Numa época se pensava que só os religiosos, os filósofos e os psicólogos diziam que as coisas não eram precisas. Mas os engenheiros, os economistas, os químicos, os físicos, sim. Hoje em dia também esses dizem, não, por enquanto parece que a bolsa vai desse modo. E por enquanto parece que a luz se propaga de tal maneira. Até que venha Newton e diga que é de outro modo, até que venha Einstein e diga que é de outro modo. Hoje em dia, qualquer pessoa de qualquer ciência, se é sério, diz, isto que eu sei até hoje. Pode ser que amanhã diga o contrário. Então, se não temos garantias de nada, como é que podemos prometer? Talvez
Só prometemos quando esquecemos que não controlamos tudo, ou que, na verdade, não controlamos nada. No minuto que você lembra a quantidade de coisas que podem desmontar qualquer promessa, vai tomar muito cuidado antes de prometer. Então, será que existe uma certa mentira inconsciente? Talvez a promessa é um ato de arrogância. Ou é um ato de fraqueza? Te prometo, te prometo, te prometo. Conhecem isso? Você promete para sair de um problema. Não tem a mínima ideia de se vai cumprir, mas promete. Prometo, prometo. A criança já sabe fazer isso. O cachorro já sabe fazer isso. Dá a entender que entendeu e depois muda. A quem atende a promessa? A quem promete? Ao objeto da promessa? Ou a quem escuta? Qual é o objetivo de uma promessa? É acalmar? É motivar? É comprometer? É forçar? É reforçar? Ou seja, quem promete fica forçado, agora vai ter que cumprir? Ou fica reforçado, motivado, vai, vamos, você pode. A pergunta vem então de uma arrogância, sinto que controlo tudo e por isso prometo, vem de um erro, vem de um medo, de uma fraqueza, é impulsiva, é imprudente, é insensível? Estou perguntando só. Talvez a promessa é um ato de compaixão, é para ajudar alguém. Eu te prometo, confia em mim. E eu não sei, mas você precisa dessa segurança e eu te dou essa segurança. A promessa me compromete e então me dá força para cumprir algo, ou seja, me reforça, me motiva, ou o contrário, me limita. A partir de agora, tenho que fazer mesmo que eu não queira mais. Ou seja, é uma palavra, a promessa liberta ou a promessa cria uma prisão? Através da promessa a gente ganha motivação ou perde a motivação? E tem que fazer pelo dever de ter prometido. Essas são perguntas-chave para entender o Kol Nidrei. Na época bíblica, um pouco de história agora e de fontes. Na época bíblica, a promessa era uma expressão de liberdade. Como sabemos isso? Bom, porque somente pessoas livres podiam prometer. A lei bíblica proíbe a menores prometer, a escravos prometerem. É impossível, é insuportável ter que dizer o que eu vou dizer agora. E a mulher. Mulheres não podiam prometer. Por quê? Porque o marido podia desfazer a promessa ou o pai podia desfazer a promessa. Então, não podia prometer. O escravo, mesma coisa com o dono, e a criança, o mesmo com os pais. Daí inferimos que poder prometer é um ato de liberdade, uma expressão de liberdade. Mesmo assim, tem várias passagens na Torá que sugerem não prometer. Melhor faça sem prometer que prometer e não cumprir. Essa ideia vem, aliás, no Talmud aparece um outro momento, no Talmud, desculpa, na própria Torá ainda, tem um nazir. O nazir é uma seta. Uma pessoa que fez um voto, um neder, para alguma coisa. Por exemplo, se comprometeu a que não vai beber vinho durante um ano. Ou não vai comer carboidratos às noites. Ou vai fazer mais exercício, vai estudar mais, ou vai vir mais na academia judaica, ou vai vir mais na CIP, ou não vai gritar mais, ou vai lutar, enfim, promete alguma coisa por um tempo determinado. O Nazir, na verdade, prometia coisas extremas, pegava uma lei da Bíblia ou da Torá
E a levava a um extremo. Se é proibido se embebedar, então ele dizia, então eu não bebo nada. Ou não vou ter nenhuma relação sexual nunca. Então, existem umas regras para quanto uma pessoa pode prometer. E quando terminava a pessoa o período, porque podia se comprometer somente por um período, a Torá proibia uma promessa de vida nesse tipo de coisas. Por quê? Porque eram coisas extremas que a pessoa talvez não controlaria e que tirariam a pessoa de sua humanidade. De qualquer modo, quando termina o período, a pessoa tinha que trazer um korban hatat, ou um korban capará, ou seja, uma oferenda para expiar o pecado. E os sábios depois se perguntam, mas qual o pecado? Uma pessoa que prometeu algo muito além do que a lei pede. E os próprios sábios disseram, esse foi o pecado. O exagero. Querer ser mais católico que o Papa. Querer ser mais Deus que os argentinos. Essas coisas são proibidas. Muito bem. O Talmud debate essas coisas, como acabei de mostrar, e encontramos lá duas linhas, uma que eu chamo ela de Rabbi Hesed e outra de Rabbi Tzedek. Ou seja, aquele que diz melhor colocá-lo tudo dentro da lei. Se nós deixamos as coisas na vontade, as pessoas, um quer fazer bem, outro não quer. Então, melhor estabelecer normas. Sim, compromissos. Sim, obrigações. Então, a promessa é boa, porque a lei é boa. Então, assim como nós temos que estabelecer que todo mundo precisa ajudar com um dízimo aos pobres, e não deixamos isso na vontade, todas as coisas que achamos que são certas entrarão na lei. São promessas, você queira ou não. A lei é uma promessa, porque a lei te obriga. A lei te obriga a prometer, a se comprometer a não passar em vermelho, a pagar os impostos e assim por diante. É uma promessa obrigatória. O Rabbi Hesed diz, não, com isso estamos estragando a vontade da pessoa. A pessoa que queria ajudar por coração, por bondade e por vontade, fica inibida para sempre. O músculo do querer acaba se entra tudo na lei. Então, isso não é bom. Nós temos que tirar quanto mais lei e aumentar quanto mais liberdade. Ou seja, a lei, a promessa, acaba com a liberdade e não lei, não promessa, não compromissos motiva, promove a vontade. Essa é uma discussão bastante interessante dentro do mundo talmúdico. Gandhi, conhecem Mahatma Gandhi, sugere algo que está perto desta conversa, e é o seguinte: quando você tem uma vontade, porque qual é o problema? Por que promessa e vontade teriam uma tensão? Vocês entenderam isso? Estava dentro das perguntas que eu fiz no começo. Se eu tenho uma vontade de te visitar, e eu digo, eu vou te visitar sem falta, terça-feira, às 16h. E aí, está chegando a terça-feira, às 16h, eu não consigo. Mas eu prometi, então eu vou. Aí mudou a vibe. Eu estava no momento que te prometi, voando, querendo te visitar, e agora não. Então, é bom que eu vá? Ou é ruim? Eu estraguei a visita quando te prometi, porque acabei com a vontade, acabei com a liberdade. Ou, não, é bom, porque então vou cumprir. Se ficava na vontade, talvez não venha nem essa terça, nem a que vem, nem o mês que vem. Mas é melhor que eu venha sem vontade. Estão entendendo? Então, Gandhi está entre os que dizem a vontade sozinha é autodestrutiva. A vontade acaba se realizando quando se coloca dentro de um compromisso. E tem muitos rabinos que vão por esse caminho também. Eu estou citando Gandhi para mudar um pouco as referências. Tem esses Rabbi Tzedek vão por esse caminho.
Tem que enquadrá-lo num rito, num horário, num modo, numa ação, num commitment. Senão, nada acontece. E outros vão dizer, não, é exatamente o contrário. Quanto mais você colocar dentro da lei, menos vontade vai ter, menos kavaná vai ter, menos verdade vai ter. E um dia a pessoa se torna um robô. E por essa razão, o Nazir precisa se espiar. Muito bem. Falando também, de novo, em referências do Extremo Oriente. Não do Extremo, o Meio Oriente, mas mais perto da Índia. Eu lembro que um amigo meu, que estudava comigo pensamento judaico, foi provar sua espiritualidade. Ele se criou em um desses kibbutzim que depois esteve perto de... que não chegou a ter o atentado, mas estava quase no limite. Mas ele foi para a Índia muito, muito antes. E ele me contou que na Índia viu basicamente duas escolas que queriam trabalhar a personalidade. Uma que liberava extremamente tudo, as pessoas estavam drogadas o tempo todo, orgia o tempo todo, todos com todos fazendo tudo. Porque o objetivo era que, em algum momento, depois disso, a pessoa não vai querer mais qualquer coisa. Como esses pais que dizem, eu não proíbo nenhum doce de meus filhos. Você quer chocolate? 30. Quer doce? 300. Aí, um momento, a criança não quer mais. Coca-Cola? Tudo. E outro ashram dizia exatamente o contrário. Tem que viver, para poder ter controle de você, você precisa dormir na cama de pregos e estar numa jaula com mosquitos e ver se você, de vez em quando, cada 3 dias, come um pouquinho de arroz. E aí você se liberta de todas as necessidades. Vejam que a busca é por se libertar, por não precisar. Só que por caminhos opostos. Então, é liberado tudo ou é controlado tudo para obter o controle? Quando nós fazemos meditação, o que estamos fazendo? O parecido. Tentamos não ser invadidos por pensamentos, escolher os pensamentos. Não sei se alguém já testou, já meditou alguma vez, se não, imprescindível na vida meditar. Pelo menos alguma vez. A meditação é deixa passar os pensamentos, não entra em nenhum, observa como eles passam, até que em algum momento está tudo branco. E aí você escolhe o que coloca. Então, de novo, qual é a libertação? Deixar a vontade livre, controlá-la, orientá-la. Bem, Nachmanides é um sábio que disse: o neder é ruim, prometer é ruim, por outra razão. Porque quando você promete, às vezes você está tão contente, tão realizado com o que já prometeu, que às vezes não se esforça mais por realizar o que prometeu. Prometi, depois não consegui, mas prometi. Está claro que tentei, que queria. E Shimshon Raphael Hirsch diz, a promessa não faz sentido, porque a pessoa de todo modo sempre faz o que quer e o que pode. Então melhor que não prometa. Faça de todo modo o que quer e o que pode. Para que falar? Se vai falar, pode ser que vai ser pior ainda. Como vem, o negócio da promessa não é simples, não é nada simples. E é uma chave quando você quer trabalhar com você. Estamos repletos de promessas. Promessas conscientes, promessas inconscientes. Promessas que nós fazemos e promessas que nos fazem. E promessas que nós fazemos sem saber. Você anda pela rua e as pessoas sentem que você transmite algo.
Você conhece alguém, falou algumas coisas, e a pessoa já está decidindo algumas coisas sobre você, o que se chama de expectativas. E você é responsável por essas expectativas, você despertou sem dizer nada? Alguns dizem que sim. Tem algo em você, você tem que ser consciente do que você vai gerando por aí. Esses são nedarim, implícitos. Por todas essas razões, existe uma expressão no hebraico, israelense, hoje em dia, mas que vem de longe, que é bli neder. Eu te prometo sem prometer. As pessoas não sabem de onde vem tudo isso, não tiveram esta aula, nem em Israel, muitos conhecem, muitos não. E pensam que bli neder quer dizer que eu te prometo um pouquinho. Eu te prometo que venho amanhã, terça-feira, qual é o exemplo? Às 4 da tarde eu te visitar, mas talvez essa quarta-feira às 5. Talvez essa semana que vem, não falei qual terça-feira, bli neder, é mais ou menos. Não é isso. Se vocês sabem hebraico ou conhecem israelenses, e alguém te dizer isso, corrija ele. Não é verdade. Isso está muito mal usado. Essa é uma distorção da expressão. Bli neder, e aqui vamos chegar ao final, o grande final da questão, significa: eu sou ciente de que a promessa é algo extremamente denso e complexo, que talvez somente Deus poderia prometer. O humano, não. Agora bem, se eu não prometer, não vou poder me comprometer. E se eu não posso me comprometer, então talvez eu não vou fazer nada. E pior, não vou querer nada. Uma vez que você fez todo esse processo que eu falei, e chega à conclusão de que você não controla nada, poderia chegar então a pensar que não pode querer nada. A gente quer, dizem os psicólogos, coisas que estão um pouquinho além do que temos. Não muito. Todos queremos um pouco mais. Algo que podemos alcançar. Ninguém quer a lua. Alguém, mas em geral não. É algo que não está aqui, não está na minha casa, está na esquina. Eu tenho que fazer um esforço, mas eu sei o caminho até lá. Se eu aprofundar em tudo isso que eu falei, poderia chegar à conclusão de que, como não controlo nada, posso não poder nada. E se não posso nada, não vou querer nada. E se não vou querer nada, não vou fazer nada. E não vou viver nada. Então, o Kol Nidrei me liberta de antemão de tudo que eu humanamente não vou poder controlar. Para que eu, mesmo assim, me atreva a, humanamente, desejar, planejar e tentar. E que a vida seja possível. Então, de antemão, já aviso, não sou Deus, mesmo que eu vou me comprometer, provavelmente não vou conseguir, mas vou fazer tudo o possível, ou humanamente possível. Tudo isso se resume com a expressão bli neder, ou seja, eu prometo sim prometo, e sim me comprometo até onde humanamente posso. Não é mais ou menos. Bli neder teria que ser a maior expressão de compromisso possível de um humano. Eu digo de antemão que não sou Deus. Tá bom? Essa é a questão. Muito bem. Até aqui. Tem aí uma última reflexão importante sobre a questão de Kol Nidrei. No finalzinho, onde diz que nossas promessas não são promessas, nossos compromissos não são compromissos. Alguns leem literalmente, ou seja, está apagado. Mas alguns interpretam dizendo: todas as promessas que eu fiz que não fazem sentido,
a partir de agora eu vou ir pela esquerda e não pela direita, eu vou acordar às 7, não 7h30, coisas triviais que me tiram das promessas profundas, do sentido da vida, do que eu poderia ser, do que eu poderia fazer, que me distraem. Então, essas promessas lá nidrei. E deixo espaço somente para as promessas que prometem minhas capacidades, minhas potencialidades, o presente que eu recebi, de quem sou e do que vivo. Aí é onde eu vou tentar fazer o máximo possível. Ou seja, o Kol Nidrei é uma volta da volta. Uma vez que entendi que não sou Deus, mas mesmo assim toda a vida acontece se eu sonho e se eu tento, então eu me comprometo sim a o que puder. O Kol Nidrei é a que sim vou tentar me comprometer, humanamente. Não sabemos por que o colocaram aí, podemos interpretar em retrospectiva. Eu imagino que as razões podem ser muitas. Uma delas é justamente para entrar no dia sagrado limpos e prontos para iniciar um novo caminho. Tem outras interpretações, esta também é uma pergunta que ajuda bastante a continuar, a encerrar isso e a continuar. O Kol Nidrei termina, depois do parágrafo do Kol Nidrei, tem outras 3 coisas que falam do perdão. Perdões dados por Deus em diversos momentos da Torá. Aparece uma frase, Salachti kidvarecha, venislach lecholadat bnei Israel. Podem ver isso aí no Mahzor. Venislach lecholadat bnei Israel, vayomer Adonai salachti kidvarecha. Vejam na página 4. Aí estava o Kol Nidrei primeiro. A seguinte frase, depois de que terminou o Kol Nidrei, é Venislach lecholadat bnei Israel. E será perdoada toda a comunidade. Slachna la'avon mazé, pedimos perdoe esse povo, são todas citações da Torá. E termina citando, Vayomer Adonai salachti kidvarecha. E disse Deus, perdoei. Por que começa com tudo isso? Tem algumas interpretações, uma interpretação nova da rabina que é reitora do Hebrew College, em Boston, disse que é para criar uma atmosfera de acolhimento. Que Yom Kippur não seja um dia de culpar, e sim de acolher. Então, de antemão, saiba que vai ser perdoado. Agora trabalhe com sinceridade. Porque muitas vezes a gente, quando tem que se enfrentar com si próprio, com suas culpas, vive se defendendo. Tentando buscar justificativa. Não fui eu, foi você. Você também faz isso. Bom, não era tão grave. Não era só eu. Tinha outros. Todas essas coisas que nós fazemos são defesas. Quando você está ocupado com essas defesas, não pode fazer uma limpeza. Agora, se alguém te garante, então, escuta, vamos falar com total honestidade. Eu te prometo que tudo vai ficar bem. Te prometo de antemão. Não importa o que foi o que aconteceu, eu já te perdoo. E você já me perdoe. Agora vamos falar. É provável que aí a conversa vai ser mais transparente. Então, alguns dizem que todo o processo de Kippur começa justamente com os Nedarim e com o perdão dado para que todo o processo possa ser sincero. Ok? Vamos agora a uma outra reza bem central e importante, que é o Netaneh Tokef, que tinha ficado pendente de antes. O Netaneh Tokef aparece na manhã, tá? No Musaf, digamos. Então vamos. Se alguém já encontrou. Pode, depois da leitura da Torá, depois da leitura da Haftarah, depois do Iskor, inclusive. Aqui está. Já encontrei. Aqui, página 198. Ok.
Esta é uma reza muito famosa e muito, muito importante, clássica, de Rosh Hashanah e de Yom Kippur. Aqui é onde aparece, na segunda parte, vamos ver na página 199, o tal de Berosh Hashanah Ikatevun, Veyom Tzom Kippur Yechatemun. Certo? Isto na CIP é cantado nos últimos anos entre o Hazan e uma moça jovem, com uma voz angelical. E tem opiniões diversas sobre isso, porque é uma das rezas mais densas, mais duras, e como que isso poderia trazer algo de leveza, e por outro lado, algo de limpeza. De todo modo, não estamos aqui para analisar a parte estética, estamos no conteúdo. O Netane Tokef, então, o que significa? Vamos pegar as palavras principais, não vamos poder ir palavra por palavra, porque senão vão faltar rezas-chave que queremos tratar ainda. Primeiro de todo, o Netane Tokef, a expressão Netane Tokef significa será dado o valor, será dada a relevância. Ou seja, é um chamado a tornar relevante, importante, significativo esse dia para nós. Então, uma pessoa que vem na sinagoga e diz, bom, vamos ver se a prédica é boa, vamos ver se o Hazan canta bem, vamos ver se a moça tem que cantar ou não tem que cantar, tudo isso fora. O Netane Tokef diz, é você que faz com que esse dia seja significativo para você. Não é o Rabino, não é o Hazan e não são as outras pessoas, é você tem que trabalhar. Kedushat Hayom, a santidade do dia. Aí vem uma grande pergunta, é se o dia em si mesmo é sagrado ou se nós o tornamos sagrado. Não importa o que eu faça, posso passar o dia dormindo, o importante é que passou esse dia e então amanheci puro, limpo, livre e melhor, ou não. Imagino que a maioria vai opinar que não. Bom, o voti nasce malchutecha, nesse dia é elevado o teu reino. Lei nasce. Ou seja, aquilo que nós queremos acreditar que é a aplicação dos valores divinos, ou do divino ao mundo, é elevado. Ainda não sabemos se aplica ou não. Aí, vai voando durante o dia. E depois diz, Vikon becheset kisecha veteshev alav beemet. Então, o trono divino deve ser arrumado com compaixão e o se sentar de Deus com verdade. Isso é uma coisa muito emblemática que eu vou também para aulas inteiras, mas eu vou tentar resumi-la em poucas palavras. Na teologia dos sábios do Talmud, que são os autores da maioria das rezas, não desta, mas da maioria das rezas, esta é inspirada na teologia deles, Deus tem basicamente dois atributos: a compaixão, a bondade, a sensibilidade. Nós falamos disso muitas vezes em outros contextos, e a justiça, a retidão. Bem, então, entre as duas coisas se movimenta a divindade. E o que diz aqui o texto é que Deus organiza o trono com compaixão, mas se senta nele com verdade. Estão as duas coisas. Entendem que existe uma tensão entre a compaixão e a justiça? A bondade e a justiça são dois valores bons, mas nem sempre vão juntos. Certo? Pense, o melhor exemplo sempre é uma pessoa que rouba leite para dar a uma criança faminta. Bom, fez um ato de bondade, mas roubou. Então, segundo a justiça, vai preso. E segundo a bondade, ganha um prêmio. Nem sempre a justiça e a bondade vão juntos. Se alguém está surpreendido por isso, bem-vindo ao mundo.
E nem sempre todos os valores conversam. Os valores têm tensões. Se você tem que escolher entre valores. A vida não é escolher entre o bem e o mal. Isso é trivial. A vida é escolher entre o bem um pouco menos bom. E o ruim um pouco menos ruim. É sutil. Por isso é difícil. Muito bem. Então, parece como que Deus também, na visão dos sábios do Talmud, se debate entre esses valores e tenta estar no equilíbrio. Outra coisa que aparece é Vetizkor et kol hanishkachot, que Deus lembra tudo que se esquece. Aí não sabemos se isso é bom ou é ruim. Né? Lembra as coisas ruins que eu esqueci, ou lembra os méritos. Ou lembra o que está por trás dos méritos e dos erros, né? Que é a capacidade, que é a intenção, lembra o profundo. E finalmente vem a frase-chave desta introdução do Natan Tokef, que é Vechotam yad kol adam bo. Vocês veem no segundo parágrafo, o Natan Tokef tem uma frase, Uvechen lechat ale kedushá, que é introdutória, o Natan Tokef, que acabei de ler, e depois vem o segundo parágrafo, sim? Emet ki atau dayano mochiach, estão vendo? Esse parágrafo termina dizendo Vechotam yad kol adam bo. Certo? Muito bem. Isso significa que a marca da mão de cada ser humano está no livro. Isto é extremamente importante. A gente passa Rosh Hashanah e Yom Kippur falando que sejamos inscritos no livro, como se nós fôssemos passivos, estivesse lá Deus e Ele escreve. E nós estamos aí fazendo nada, só pedindo que nos inscreva, ou só rezando para que nos inscreva. Mas o livro está lá. Só que não. O texto da reza que fala sobre o tal do livro diz que lá no livro está a marca, está a minha letra. Vocês escrevem às vezes ainda no papel. Cada um tem sua letra. Não leiam minha letra porque não vão entender nada. Então, a marca, o pulso, a letra de cada um escreve também. Então nós escrevemos também, não somente Deus. Shofar gadol itaká, uveshofar gadol itaká, vekol demamá daká yishamá. Essa frase também é muito importante e se repete dentro da música maravilhosa do Natan Tokef e dentro do texto, que significa um shofar poderoso, potente, será tocado, e uma voz, um sussurro de voz, fininho, será ouvido. Isso é literalmente o que diz a frase. É o momento de pensar em como escutamos, como falamos, quantos gritos não dizem nada, quantas vozes suaves acabam falando muito, quantas vezes tem um monte de coisa e nós conseguimos pegar só algo, e vice-versa. Algumas vezes tem pouco e nós pegamos muito. O shofar poderoso toca, mas só um sussurro é ouvido. Muito bem. Vamos agora, depois tem toda uma imagem do gado que vai passando e o pastor conta cada um deles. Isso foi interpretado de formas diferentes. A literal, a básica, é que nós somos simplesmente como um gado e Deus vai contando, uns vão viver, outros não. Mas outros são mais refinados na interpretação e dizem que o pastor conhece cada uma de suas ovelhas, as conhece mesmo. Então, quando conta uma, e depois conta outra, e depois conta outra, e depois conta outra, sente a cada uma. Conhece, sente a textura, a temperatura, o óleo de cada um. Então, esse é o julgamento. E aí chegamos desse modo à página 199, que diz Rosh Hashanah ikatevun veyom tzom kippur yichatemun. Essa frase, que significa em Rosh Hashanah se escreve e em Yom Kippur se carimba, se sela, e por isso nós dizemos Leshanah tovat ikatevu vetechatevu, por exemplo, o techatemun, ou dizemos Hatimah tová, né? Isso vem tudo desta reza. E esta reza de onde vem? Não vamos acreditar, mas esta reza vem de um debate talmúdico no qual um sábio
no meio da conversa de outras coisas, solta essa frase. De onde? Da cabeça dele. De verdade. Ele diz isso. Rosh Hashanah e Katevun, Yom Tzom Kippur e Hatemun. Ele diz isso. E outro diz, não. Não é somente em Rosh Hashanah. É todo dia. E um terceiro diz, não é todo dia. É toda hora. Termina a discussão aí e passa a outra coisa. That's it. É incrível. E por alguma razão, nossa tradição pegou a voz do primeiro. Eram 3 que falaram. Cada um soltou uma frase e continuaram andando pelo mercado. E da primeira frase construímos toda a liturgia. E todos os cartões de Rosh Hashanah e de Yom Kippur. Agora imagina por um momento que a vida toda estivesse determinada, não pelo dia de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, sino por cada dia, que cada dia é um Rosh Hashanah e um Yom Kippur, que esse dia pode ser o determinante de tudo. Se soubéssemos que fosse assim, viveríamos de outro modo, certo? Nós vivemos dizendo, o que não faço hoje, faço amanhã. Hoje não falei, falo amanhã. Hoje, nem amanhã, nem mês que vem, né? Igualmente ainda não chegou Rosh Hashanah nem Yom Kippur. Mas se hoje, não tem amanhã. Então, vou correndo. Por isso, uma vez, uma prédica, eu comecei dizendo, imagina que hoje é o último dia. Que você sabe que hoje é o último dia. Como vai fazer? Como vai viver esse último dia? Com quem? O que vai fazer? O que não vai fazer? Onde vai investir seu tempo? Quando chegar essa frase, Rosh Hashanah, Yom Tzom Kippur e Hatemun, imagine isso e se pergunte como eu viveria se eu fizesse de minha vida todos os dias o último dia. Porque talvez assim a vida vai estar repleta de sentido. A tradução literal, neste caso, é bastante clara, né? Não preciso traduzir. Mi ihye ou mi amut, quem viverá, quem morrerá, quem no seu tempo, quem depois, quem fora de seu tempo, e assim por diante. Infelizmente, essas palavras se tornaram literais, como falamos em Rosh Hashanah e como falamos aqui mesmo na aula também, depois do 7 de outubro. Houve pessoas que realmente Baesh e lo bekitzó, ou seja, que morreram no fogo. E muito antes de qualquer tempo possível. O texto diz, mi bacherev, quem por meio da espada e quem por meio de uma fera. E aquilo foi pior que feras, claro. Quem sofrerá, quem será humilhado, quem morrerá aos poucos. De todo modo, essas expressões, até o 7 de outubro, para muitos de nós, serão também metáforas. Então, a ideia de quem no seu tempo e quem fora do seu tempo, antes do seu tempo, é também para pensar nisso, que muitas vezes a vida parece curta. Que é o que faz com que a vida seja curta ou seja longa? Isso também falamos há um tempo numa prédica, acho que foi no ano passado. Sêneca dizia que quem dedica a sua vida ao que para ele é essencial, a vida não é curta. Se você imagina, eu dei o exemplo um exemplo simples. Imagina que você acha que o mais importante na vida é comer chocolate. Um exemplo, para que seja bem fácil. E então, você acorda de manhã e passa o tempo todo comendo chocolate. Se terminou o dia, e você o único que fez foi comer chocolate, vai dizer, maravilhoso esse dia. Que ótimo. O tempo todo fiz o que devia fazer, o que queria fazer. Agora imagina que você acorda mais um dia. Opa, acordei de novo. Vamos de novo, só chocolate. E mais outro. Se você todos os dias os dedica somente ao que você acha que é essencial, a vida não é curta.
Cada dia é outra oportunidade de fazer o essencial. O problema é que nós fazemos um pouquinho do essencial. E a maior parte do tempo, não. Então, ou às vezes passam dias, semanas e meses, porque o essencial para mim é somente em dezembro. Então, se eu morrer em novembro, não dá. Como assim? Falta um mês para fazer o principal. Me cortaram antes. Então, essa questão de que é completar os dias ou não completar os dias é algo muito importante que tem a ver com escrever nosso próprio livro, que dizíamos antes. O fogo e a água, de novo, antes do 7 de outubro, podem representar quem se transforma como fogo e quem estará na paz como a água. Quem estará para baixo e quem para cima, quem estará relaxado e quem estará movimentado. E depois vem Teshuvah, Tefilá e Tzedakah. Sobre isso, o Rabino Sachs, influenciado pelo Rabino Schneerson, o primeiro Rebbe, que depois deu origem a Chabad, mas que veio de gerações anteriores, reinterpretam esses três termos, Teshuvah, Tefilá e Tzedakah, sugerindo que Teshuvah não é arrependimento, porque arrependimento tem a ver com o passado, e a Teshuvah é um futuro. É voltar, já falamos disso, a algo que você ainda não foi. Voltar a algo muito essencial em você que você ainda nunca foi. A Tefilá, não é, se a Tefilá fosse prayer, pedir, a Tefilá não é somente isso, porque pedir é fora, e a Tefilá é uma reflexão, é trabalhar com você. E a Tzedakah é justiça, não é caridade. E essas são as coisas que mudam o veredito. Finalmente, na página 200, o leitmotiv é dizer que o ser humano é pó da terra e volta à terra. É como uma folha que voa, é como um sonho que se desvanece. Então, lembrar disso nos momentos que nos sentimos muito fortes, muito grandes. Dizem que Shmuel Yosef Agnon, o primeiro prêmio Nobel de literatura israelense, quando recebeu o prêmio Nobel, estava por ir a recebê-lo, o fotógrafo pediu que ele sente e faça de conta que está escrevendo alguma coisa, porque precisava uma foto dele escrevendo. Então ele pegou um papel qualquer e escreveu essa frase. O ser humano é pó da terra e volta à terra. Aí ele foi, tirou a foto e andou. E as pessoas pegaram o papel e o que escreveu aí, senhor prêmio Nobel? E ele traduziu. Neste momento de tanta grandeza, eu tenho que lembrar que, afinal de contas, eu sou pó da terra também. Grande mesmo, né? Muito bem. Por último, eu quero tratar com vocês o Seder HaAvodah. Seder HaAvodah é uma das coisas mais complexas. Talvez uma pincelada rápida. Tem dois textos que se repetem muito em Yom Kippur, que em outro curso vamos analisar, não dá agora para tratá-lo tudo. Um deles é Al-Het Shechatanu Lefanecha, Al-Het Shechatanu. Nós repetimos pelo pecado que cometimos quando não tivemos oportunidades, ou quando olhávamos em forma altiva, ou quando falamos mal das pessoas, ou quando, e assim por diante. Tem uma lista de coisas. As coisas que estão escritas lá, em si mesmas, são bastante claras. E o que quero dizer sobre isso é que esses textos foram se ampliando com o tempo. Numa época era uma listinha pequena, como Avinu Malkeinu, que já explicamos. E depois foi crescendo, porque mais pessoas acrescentaram pecados modelo, tipos de erros que cometemos. E a ideia é que a pessoa, de vez em quando, ou traduza essas frases a si próprio, ou escreva as próprias, assim como fizeram esses autores, observando a própria vida. Por exemplo, eu poderia, se você acha que você é uma pessoa que geralmente não sabe
dizer o que realmente pensa, pode dizer, erro que cometi é não dizer o que realmente penso, por me omitir, por não perdoar, ou por perdoar demais, por gritar muito, por não gritar o suficiente, e assim por diante. Reconhecer, escutar dizendo as coisas ajuda, é um bom trabalho. Com certeza é muito melhor que o que falamos antes, dizer, não era tão grave, não fui eu, você também, éramos vários. Essas coisas não te ajudam. O que te ajuda é dizer, bom, onde sim estive eu? Pelo menos quando estamos conosco. Acham no Bagad, no Gazar, no Dibar, no Dof, isso que também vamos falando, batendo a mão no coração, no peito. Tem também interpretações diversas, porque diz, será que nós batemos ou o coração bate em nós? Né? E os textos, todos eles, como o André quis sugerir, são em plural. E aqui entramos no assunto principal do que eu queria trazer para esta última reza do Seder Avodah. São em plural porque trabalha aí a comunidade. E para que serve a comunidade? Tem diversas interpretações. Eu quero trazer hoje a de Emmanuel Levinas. Ele diz o seguinte: depois de ter estudado no Talmud, que os sábios disseram que quando nós não podemos pedir perdão em Yom Kippur por erros cometidos entre pessoas. Os erros cometidos entre pessoas se perdoam entre as pessoas. E mais do que isso, Deus não consegue intervir, porque Deus fica doído, ofendido, se nós ofendemos uma pessoa. O lado divino que a pessoa representa ofende Deus. Então, claro, eu não posso pedir, se você está ofendida porque eu te agredi, Deus continua ofendido. Se você me perdoa, então Deus perdoa também. Então, o único que eu posso fazer com os erros com as pessoas é resolver com as pessoas. Só que aí vem a pergunta, bom, então se eu tenho que resolver com as pessoas, para que serve Yom Kippur? E aí Levinas sugere algo muito interessante. Eu te peço perdão. E você não me perdoa, então tenho que encontrar um modo que me perdoe. E se me perdoou, aí então terminou. Já para que preciso Yom Kippur? Não. Estão as pessoas que acham, esse aqui pesado, não quer me perdoar, problema dele, quer saber. Mas a pessoa que tem uma consciência pesada, que tem autocrítica, que carrega, às vezes, inclusive, quando já foi perdoada, não se perdoa. Isso falamos na nossa primeira aula sobre Selichot. Se lembram disso? E a comunidade, diz Levinas, serve para isso. Segundo ele, o momento de Yom Kippur é um momento no qual todas as pessoas já pediram perdão, já foram perdoadas, mas ainda não se perdoaram. E então estão todos sentados na mesma situação. E essa sensação de olhar ao redor e ver um monte de pessoas que estão na mesma situação faz com que esse fardo seja um pouquinho mais leve. Essa é a ideia. E por isso todos os plurais. Pertencer serve para levar a carga de ser imperfeito de um modo um pouquinho mais leve, sem por isso ser irresponsável. Seder Avodah é o que fazia o Kohen Gadol. Quando nós chegamos quase ao finalzinho da manhã, depois de um Etanetok, depois tem um momento no qual chegamos ao Seder Avodah. Vou mostrá-lo aqui. Aqui está, página 215. Tinha uma explicação antes, na 211, até a 214, e depois 215, 16 e 17, são os 3 passos do Seder Avodah. O que era o Seder Avodah? História, rapidinho.
Vocês sabem que o povo de Israel, na época bíblica, estava dividido em 3, além das 12 tribos. A grande maioria eram os Israel, um grupo pequeno eram os Levim, a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi tinha alguns que eram os Coanim, os sacerdotes. Entre os sacerdotes tinha um, que era o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote tinha diversas missões, mas uma principalmente era no dia de Yom Kippur. O que acontecia? Se juntavam as maiores expressões de tudo. Ou seja, de todos os dias, o mais sagrado qual é? Shabbat. E de todos os Shabbatot, Yom Kippur. Isso é tempo. O espaço. Qual é o lugar mais sagrado do planeta? Israel. E dentro de Israel, Jerusalém. E dentro de Jerusalém, o templo. Beit HaMikdash. E dentro do templo havia uma parte que se chamava o Santo Sanctorum. Kodesh HaKodashim. Isso era o Santo. Muito bem. Então, esse é o espaço. E entre as pessoas, os judeus, e dentre os judeus, os Levim, e dentre os Levim, os Koanim, e entre os Koanim, o Kohen Gadol. Então se juntava no nível do tempo, no nível do espaço e no nível das pessoas. Todas as maiores santidades. Tá? Se encontravam as 3, ou seja, o Kohen Gadol entrava em Yom Kippur no Sancto Sanctorum e fazia lá algo. Ninguém sabe o que ele fazia, porque isso passava somente de Kohen Gadol para Kohen Gadol. Mas aparentemente o ritual tinha uma força, um poder incrível, incluía um momento no qual ele pronunciava o tetragrama. As 4 letras do nome de Deus, ele sabia como se pronuncia. Ninguém sabe. Sabem? Yud, Hei, Vav, Hei, ninguém sabe como se pronuncia. Adonai, não, Adonai significa meus senhores, não é o Yud, Hei, Vav, Hei. Ninguém sabe como se pronuncia isso, só o Kohen Gadol sabia e passava isso ao seu sucessor, e assim por diante, e se fazia. E todo mundo estava aí esperando, porque disso dependia o que ia acontecer no mundo. Essa era a ideia. Agora, você pensa nisso e diz... E também o Kohen Gadol podia morrer aí. Isto é muito importante. Ele podia morrer. Parte do ritual, então, consistia em que ele ia limpar e libertar a humanidade, e os judeus, e sua família, e a si próprio. E por isso o texto que aparece aí na página 215 começa no caminho inverso. Ele primeiro reconhece seus erros e tenta se purificar, o de si próprio e de sua família. Vejam aí, página 215. E assim dizia: Ana Hashem, rogo a Deus, Hatati, em singular, eu. Aviti, Pashati, enfim, eu errei, eu e minha família. E então, Kaper nara Hataim velavonot, então expie os pecados de todos os modos. E então todos se inclinavam, se prostravam, etc. No segundo parágrafo da 216, diz o mesmo, só que diz: Ani uveiti uvnei Aaron kedoshecha. Aí já não fala somente dele e de sua família, fala de todos os Koanim e os Levim. E depois, na página 217, fala em nome do povo. Pashu lefanecha amcha Beit Israel. Kaperna lachataim velavonot shechatu veshevu. E aí fala em terceira pessoa. Aqui tem várias coisas importantes, e com isto vamos encerrar, pelo menos, essa minha parte. Primeiro, o indivíduo e o coletivo. O povo se deposita no trabalho do povo, que se deposita nos Levim, que se deposita no Cohen e o Cohen Gadol. Então, a força da comunidade é física, não somente metafórica, é literal. Segundo, o próprio Cohen também faz isso, porque ele está arriscando sua vida. Ele, como indivíduo, pode morrer aí. Mas ele faz isso porque essa é a sua missão. Como pessoas que se entregam a um bem maior. Uma causa, uma guerra.
uma missão com riscos, mas que carregam de vida e de sentido as suas vidas. Outra coisa importante, interessante que acontece aqui é que tudo depende de uma palavra, de como ele vai pronunciar o nome de Deus. E isso é importante na nossa era, que as palavras parece que já servem pouco. Precisamos escrever tudo, e assinar, e às vezes com notário, e com carimbos, e com testemunhas, e mesmo assim também podemos não cumpri-lo. Então, aí temos isso, a importância da comunidade por um lado, a importância da palavra por outro lado. De novo, o lugar de Deus e o lugar da própria humanidade. Prestem atenção ao seguinte. Tem um Midrash que conta que uma vez um Kohen Gadol saiu, tudo em ordem, e alguém lhe perguntou a ele: e o que aconteceu lá dentro? Conta lá. E ele disse: você não vai acreditar o que aconteceu. O que aconteceu? Encontrei Deus sentado no altar, quase chorando, e me pediu que me aproxime. Eu, cheio de medo, estou contando um midrash, hein? Isso parece um stand-up comedy, mas não é. Eu, cheio de medo, me aproximei aos poucos. E Deus me disse: se aproxime mais. Me aproximei mais e ele me disse baixinho: me abençoe, por favor. Deus pediu uma bênção do Kohen Gadol, que entrou lá para salvar o povo de Deus. Então, o interlocutor perguntou a ele: e você que fez? Abençoou ele. Mas que falou para abençoar Deus? Porque você, quando nos abençoa a nós, diz que Deus te abençoe. Eu falei para ele que seja a vontade dele, que a compaixão dele seja maior que o rigor, que a bondade dele seja maior que sua justiça. Estão vendo que de novo voltam essas duas coisas. E que fez Deus? Sorriu e me agradeceu. E aí terminou o negócio esse dia. Esse Midrash é extremamente forte. Porque a palavra é forte e porque a bênção está em nós. Também nós podemos abençoar. E também de nós depende. Né? Então, com isso, chegamos ao final. Neilá significa fechar. E a grande pergunta de Neilá, os que já estiveram comigo, e se não podem assistir, na última Neilá eu inclusive fiz uma explicação um pouquinho maior, e está gravada, podem vê-la. Neilá significa fechar, se fecham os portões, e a reza principal de Neilá diz: Ptach lanu shar, abra para nós o portal. Be'et Neilá shar, no momento no qual se estão fechando as portas. E aí a grande pergunta é: quais são essas portas? Que é o que se fecha? E que é o que não se fecha? Que é o que nós fechamos? E que é o que nós podemos abrir? Como somos nós quando temos que bater na porta? E como somos nós quando nos batem na nossa porta? Quais são as portas? As portas são da ideia diferente, da tolerância, da diversidade, do amor, do medo, do risco, a porta ao judaísmo, a porta à comunidade. Quais são? É importante terminar o Yom Kippur pensando nas portas, pensando nas bênçãos que nós podemos trazer, inclusive a Deus, e pensando em como nós trabalhamos com elas, como é que nós notnim tokef, como é que nós significamos tudo isso. E para isso fizemos esse curso.